Bem, guys, what's going on? Robert for International Pulse Research. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo. Estamos de volta aqui trazendo mais informação para você que acompanha a gente pela internet. Lembrando a vocês que aqui embaixo vai ficar o site do Trust Revolution. Você pode entrar lá no YouTube para que a gente possa começar a fazer as lives. Se inscreve lá no canal, enfim, entra lá que você vai acompanhar sobre as pautas do Trust Revolution, principalmente as pautas iniciatória de transformação, de cidadania para você que está aí do outro lado no Brasil. Pessoal, vamos falar um pouco sobre a China e a gente sabe que a China ela detém a maioria dos títulos norte-americanos, ou seja, a gente sabe que o Treasury Bonds, que são os tesouros, os títulos dos tesouros norte-americanos, tem que ser liquidado até o final desse ano, entre dezembro a janeiro de 2021. É onde nós provavelmente teremos um reboot, ou seja, um reset da economia em todos os aspectos. Trump está na cola da China já tem 3 anos. Antes era a Rússia, passou para a China por questões ideológicas e ainda mais agora do início desse ano até essa data que nós estamos aqui comentando referente à pandemia. A gente sabe muito bem que essa briga é aleatória contra questões ideológicas, literalmente. Então, a China pode se livrar dos títulos do Tesouro norte-americano em meia às tensões com Washington. Então, a gente está vendo aqui o 5G não vai se sobressair propriamente dito em alguns países por causa dos embargos, e a gente sabe também que principalmente as coisas que estão acontecendo logo depois da pandemia, a China se posicionou de uma forma totalmente diferente. Ou seja, a China hoje não é a China que nós vimos anteriormente no passado. Ou seja, ela tenta submerger em todos os aspectos, principalmente com a uberização em escala global, e a gente vê que a gente está vivendo uma nova era onde os fatos correspondentes a essa nova economia nós vamos sentir na pele a partir do final desse ano e o próximo ano. Então, a China poderia reduzir gradualmente suas participações dos títulos do Tesouro norte-americano à luz de suas crescentes tensões com Washington. Então, a gente sabe aí que o jornal top da China, o Global Times, que está sempre trazendo matérias, enfim, está aí na briga com o Epoch Times, aqui que foi criado justamente com a ajuda de Steve Bannon, um dos protagonistas aí da campanha de Trump. Então esse jornal foi especificamente criado, e eu já comentei com isso com o pessoal aí do Brasil, criado justamente para falar mal através de think tanks, Farmhouse, Doublespeak, para falar mal justamente da China. Então, a China provavelmente poderá reduzir gradualmente os títulos da dívida norte-americana em cerca de 800 bilhões de dólares, em questões de circunstâncias normais. Isso é findável, você tem que entender, por vias de fato, como é que funciona os Treasury Bonds, os títulos do Tesouro norte-americano. Ou seja, próximo vídeo eu vou trazer os outros 8 países, inclusive o Brasil parece estar em 5º lugar, que detém a maioria dos títulos. Primeiro lugar está a China, depois tem Japão, enfim, tem a Suécia, a Suíça, e a gente vai estar mostrando para vocês aí. Então, a níveis atuais, nós temos aí 1 trilhão que está na mão da China, e a gente sabe que em qualquer conflito militar, a China poderia, né, ou poderá também liquidar esses títulos, deixando aí os Estados Unidos a ver navio. Então, o importante disso é que os Estados Unidos nunca tenha deixado de pagar suas dívidas federais. Isso é importante a gente ressaltar aí. Mas isso não significa que no futuro também não vai poder arcar com as suas responsabilidades. A coisa mais importante, muitos países estão querendo liquidar os seus ativos, justamente por causa não só da pandemia, mas da crise dessa centralidade do capitalismo, por causa que o dólar, cada dia que passa, perde o seu valor. Então, a dívida norte-americana, que já passa de mais de 33 trilhões de dólares,
a gente sabe que é a maior do mundo, ela não vai conseguir se sobressair. Outra coisa importante é que o segundo maior detentor das dívidas dos Estados Unidos do mundo cortou sistematicamente suas participações em títulos do Tesouro nos últimos anos. Ou seja, no caso, a China já despejou cerca de 106 bilhões de dólares em tais títulos. Ou seja, se a gente for fazer o cálculo da base anual, os valores acumulados diminuiu cerca de 3,4% no final no final de junho desse ano. Então é importante a gente estar aí prestando atenção no risco padrão, porque a razão da medida do potencial de Pequim, ou seja, da China, é o risco da inadimplência dos Estados Unidos, justamente porque o Fed, que é o Federal Reserve, que detém o Money Supply, imprimiu uma gama gigantesca aí de dólares, e a gente sabe que a dívida é a maior do mundo, né, norte-americana, e a economia do mundo deve aumentar este ano por causa justamente de tudo isso que está acontecendo. Então, a dívida norte-americana, ela está no tamanho do seu produto interno bruto, só para vocês terem uma ideia. Então, a gente nunca viu isto desde a Segunda Guerra Mundial. Então, a linha de segurança internacionalmente reconhecida e reconhece 60% do déficit federal está projetado para poder exercer o tamanho da economia dos Estados Unidos a partir do ano que vem. Então, existem vários fatores aí. Eu estava aí acompanhando o Peter Schiff, que é um dos maiores economistas aqui nos Estados Unidos. Ele já colocou a data prevista do colapso do dólar. Então a gente tem duas vertentes aí. Os maiores detentores do título. Quanto o Trump pressionar, ou seja, quanto Donald Trump continuar pressionando Pequim, principalmente nessas questões aí de que a China fez, de que o Trump em 4 anos não conseguiu fazer absolutamente nada, ficar aí firmando o pé justamente nessa guerra comercial, e se tiver um conflito entre as duas potências, com certeza a China vai colocar os Estados Unidos aí em bankruptcy, ou seja, a quebra total. Isso é bom a gente prestar atenção, e você que está aí do outro lado, porque isso também vai afligir o Brasil, porque o Brasil está com a economia indexada norte-americana. Então, paga a dívida e o déficit através da economia keynesianista. Então, todos esses governos aí da América do Sul, principalmente Peru, Equador, Colômbia, Juan Guaidó, que está aí querendo se levantar por vias de fato de qualquer jeito para ser o presidente da Venezuela, eles estão engajados nesse sistema aí de paga de diferença. Ou seja, a gente sabe que a China também despencou aí nada mais nada menos que 106 bilhões de títulos, e ela está aí dando as cartas. Então é uma estratégia aí de marketing. A gente sabe muito bem como Pequim prepara a sua economia justamente para que os Estados Unidos não caia nessa contradição de querer passar a linha demarcatória. Então isso é importante a gente entender, e você que está aí do outro lado, você tem que fazer a autoanálise. Vou dar um exemplo bem prático para vocês. O Brasil, hoje, a nossa dívida já está passando 100% do nosso PIB. Então tudo que foi fabricado de janeiro até dezembro, a gente vai entregar para 15 mil famílias. Por que eu falo isso, entregar? Porque a gente tem que fazer um acerto da dívida. Felizmente, assim, nós temos aí fundos de pensões e a dívida é a poupança do país. Ou seja, é uma falcatrua que foi invertida, teve uma inversão de valores, propriamente dito, na época de Fernando Henrique Cardoso. Ele que destilou esse ódio na economia brasileira. Então a gente tem várias vertentes aí que você precisa entender. O Brasil não emite money supply nem dinheiro. O Brasil, a moeda é a que mais desvaloriza ao redor do mundo. Isso é importante a gente saber. Nós não produzimos absolutamente nada. Nós estamos sem indústria. O que está alavancando o Brasil e pagando os remendos, ou seja, tapando os buracos, é o agrobusiness, que tem que gastar para plantar, depois colher, vender e pagar o carreto, porque a gente não tem uma indústria naval. Você precisa entender isso. Por quê? O Brasil não tem indústria,
não tem trabalho, não tem trabalho, não tem renda, não tem renda, ninguém compra. E por que o arroz, o feijão, o óleo está subindo o preço nas prateleiras do supermercado? Porque existe uma evasão, existe um acerto desses produtores que fazem parte aí, não só da banca ruralista, mas principalmente do acordo do próprio governo, que vai favorecer investidores privilegiados. Então, contrapartida, o Brasil usa agrotóxico que ninguém está usando, é destilando. Daqui a pouco a China ou qualquer outro país fala, não, a gente não vai comprar porque os alimentos de vocês estão totalmente contaminados. Outra coisa importante, o Brasil vende, favorece esses gatos pingados que eu sempre falo para vocês. Mas o Brasil precisa suprir a necessidade. Compra de fora, ele não paga em real. Ele não paga em duplicata. Ele não paga em títulos da dívida. Paga em dólar. O dólar está em alta, tem que repassar. Então nós estamos vendo aí um abismo gigantesco. Aí o governo sem noção, o governo proto-fascista, isso no Brasil, que não tem visão, os ataques são totalmente contra a população e principalmente os direitos adquiridos que estão sendo destilados. Existe essa ideologia de que funcionário público é do mal e o do mal continuará sendo mal, e a gente precisa perceber isso, porque não é dessa forma que a população vai sobreviver. Então, se a gente for analisar, o Brasil vende, precisa suprir necessidade, compra de fora, repassa o preço, o que acontece em contrapartida? A balança comercial cria-se um rombo, porque vende para fora, mas também compra bem mais. Então, cria-se uma inadimplência. E é isso que você precisa entender, que nós não temos poder de compra. A metade do povo brasileiro está ganhando R$410. E o auxílio emergencial tem data de validade. Ele vai parar de ser redistribuído para a sociedade, propriamente dito, até dezembro. E se cair o preço de 600, do valor de 600 para 300, você sabe o que significa isso? Então, gente, nós estamos indo para um outro caminho, totalmente oposto daquilo que o Brasil precisaria ir. Justamente por quê? Porque o governo não tem interesse em ajudar o povo. O governo está se arrastando para cumprir a agenda do sistema financeiro. E é isso que você precisa entender. Existe a burguesia que serve o Brasil e tem a outra burguesia que está no topo, que serve a centralidade do capitalismo. E faz parte e tem títulos da dívida norte-americana em poder. Cerca de 260 bilhões de dólares aí. Então, o que acontece? O Banco Central vai resgatar tudo que tem aqui em Nova York, aqui nos Estados Unidos, para entregar para Bolsonaro pagar a dívida. Ou seja, o Banco Central tira, o Bolsonaro paga juros e amortização da dívida e o dinheiro volta para quem está na cabeça do Ministério da Fazenda, das grandes incorporações, do sistema financeiro, do Banco Central, da mídia corporativista que controla a banca no Brasil. E é isso que você precisa entender. Essa é a verdadeira corrupção, a da dívida. A dívida que corrói 100% de tudo que a gente realmente produzir. O importante disso é você entender que os detentores, né, os que estão hold, que estão segurando os títulos do Tesouro Norte-Americano, é a China. E por que o Trump realmente quer arrumar confusão? Justamente porque ele não teve capacidade real de fazer algo paliativamente forte para os norte-americanos aqui nos Estados Unidos. Então, tá dado o recado para você. Bom, se você gostou do vídeo, inscreve no canal, deixa o seu comentário aí, enfim, participe, entra lá, Trust Revolution, do outro lado lá, aqui mesmo no YouTube, e você vai participar das lives aí. Legal? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.